Ok, então vamos lá. Começando então mais uma reflexão sobre virtudes. A tela que você está vendo aí, já a tela do slide, né? Reflexão, virtude, justiça, correto? Não, mandei para mim assessor. Correto. Muito bem. Então, essa já é a quarta virtude que a gente está vendo, né? Já vimos 3 virtudes teologais, vimos a virtude da prudência na semana passada, e vamos ver hoje sobre a virtude da justiça, né? E, como sempre, a gente vai buscar aí os ensinamentos, né, os conceitos lá nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, no Catecismo de São Pio X e nos escritos, né, dos livros do ensinamento dos santos, que são os nossos professores, né, os nossos grandes irmãos na fé, os santos que viveram aí as virtudes, viveram na justiça de Deus, né, como Deus quer que a gente viva também. Então, começando aqui com uma oração para a gente poder absorver, né, o que o Espírito Santo quer que ilumine a gente para a gente entender. Tá? Então, começando com essa oração. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós tudo comece e termine, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E também vou rezar aqui a oração na primeira pessoa do plural, essa seguinte aí. Em vós esperamos, Senhor, não seremos confundidos eternamente. Por vossa justiça, livrai-nos e salvai-nos. Inclinai para nós os vossos ouvidos, apressai-vos em livrá-los. Amém. Amém. Muito bem. Então, vamos lá. Então, começando aqui, esse slide eu já passei em outras reuniões, né? Só explicando novamente que a gente viveu as virtudes teologais, a gente já refletiu sobre fé, sobre esperança, caridade. Se na fé a gente crê em Deus, né, e crê nas coisas que Ele ensinou e deixou a Igreja Católica como depositária dos ensinamentos, né? Devemos ouvir a Igreja para entender o que Deus nos deixou como revelação. Assim também a esperança, né, que nós recebemos no batismo, assim como fé, a esperança e caridade, a esperança de alcançar um dia, né, a glória eterna, viver com Deus lá no céu. Céus, que é o nosso destino final, né? E, por fim, a caridade, que a caridade é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o próximo como amamos a nós mesmos. Se a virtude cardeal que nós vimos na aula passada foi a prudência, né? A gente entende a prudência como selecionar, conhecer e selecionar os meios adequados, né? Para a gente poder agir conforme a vontade de Deus e chegar a possuí-lo na eternidade. Então, hoje a gente vai ver sobre justiça, né? Então, vamos ver o que é a justiça, quais são as reflexões que nós sabemos sobre justiça, o que é que os santos ensinam, o que é que a Igreja Católica ensina a respeito da prudência, da justiça. Então, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, elas são virtudes cardeais, né? Então, por que cardeais? Porque são a base e o fundamento das virtudes morais. As 3 primeiras virtudes que nós vimos, fé, esperança e caridade, são virtudes teologais. Por quê, né? Porque foi Deus que infundiu em nós, né? Onde foi que nós recebemos essa infusão? No batismo. No batismo, exatamente. Deixa eu ver que alguém está... É César. Neide querendo entrar aqui. Permissão. Esqueci. Muito bem.
E as virtudes morais, como? Enquanto a gente vai falando, vai entrando. As virtudes morais são prudência, justiça, fortaleza e temperança, né? Hoje veremos a justiça, nas próximas semanas veremos fortaleza e temperança, para a gente poder completar essas 7 virtudes, principais virtudes, né, da nossa fé. O que a gente chama de cardeal, né? Porque vem do latim cardo, que significa a dobradiça, né? Aquele eixo que tem na porta, né? Que é um ponto de conexão, para dar a ideia de que é o sentido que todas as virtudes convergem, né? Giram em torno dessas 4 virtudes morais. Isso aí é a explicação que está lá no Catecismo de São Pio X. Né? Isso a gente já falou aí na outra reunião, né? Aqui, vamos entrando aqui agora na reunião. Então, nada de novo até agora, né? Então, a primeira coisa que a gente vai se perguntar, o que é a justiça, né? No Catecismo de São Pio X, está lá na pergunta 910, a justiça é a virtude pela qual damos a cada um o que lhe pertence. Tá? É bem simples a definição, muito direta, muito sintética, muito clara, mas que fala muita coisa. Tá? Como eu expliquei que o Catecismo de São Pio X, ele é um catecismo muito direto, assim, muito, vamos dizer assim, não explica em detalhes as coisas, mas serve para nos guiar aí numa linguagem muito reta, muito sem nenhum tipo de ambiguidade, como existe no catecismo mais novo, né, esse catecismo que veio aí depois do Concílio Vaticano II, que eu aconselho não ter, né? Tem pelo menos ou o Catecismo de São Pio X ou o Catecismo Romano, que ele é mais extenso, é mais assim, profundo, né? Quem quiser se aprofundar mais ainda, o Catecismo Romano, ele é bem compendioso, vale a pena também consultá-lo. Tá? Então, a justiça é a virtude pela qual damos a cada um o que lhe pertence. Uma frase aqui de Santo Agostinho, né? Eu gosto sempre de citar Santo Agostinho, Santo Afonso, Santo Tomás, né? São doutores da igreja, né? Santo Agostinho dizia: justiça é dar a cada um o que é seu, punindo os que não agirem de forma correta. Então, já vimos por aqui que a justiça, ela tem como consequência uma conclusão, né? Ou é punição, ou é o ônus, né? Ou a pessoa consegue aquilo que lhe é direito, ou ela vai ser punida por não agir de acordo com o que é reto, o que é correto. Santo Agostinho, ele foi do século IV, né? Nasceu lá no século IV, e ele teve uma vida, até os 33 anos, uma vida assim, bem espessa, bem volátil, bem volúvel. Cristina D está entrando aqui agora. Então, mas ele deixou muita coisa boa, muitos escritos. Então, depois que ele se converte, lá aos 33 anos de idade, 33 anos, ele acaba sendo um herói, né? Assim, uma pessoa de muita profundidade nas suas reflexões, nos seus livros, nos seus ensinamentos. Então, deixou muita coisa boa para a gente se guiar. E Santo Agostinho, a gente vai comemorar o dia dele agora, semana que vem, agora dia 28, que é o dia que se comemora a sua passagem para a vida eterna, né? Dia 28 de agosto, quinta-feira. E então, depois vem aí Santo Afonso Maria de Ligório, que também foi um outro santo assim, de grande virtude, né? Santo Afonso, inclusive, ele foi advogado, né? Ele estudou direito, se formou aos 16 anos de idade, veja que interessante, né? Aos 16 anos de idade, se formou em direito, começou a advogar, começou a trabalhar defendendo causas, mas tem uma
uma causa em especial que ele vê uma corrupção lá e acaba perdendo, né, essa causa, né, por conta desse ato injusto, né, desse ato de não justiça, e ele acaba se decepcionando, né, com tudo, larga tudo e vai ser um religioso. Ele vive até os 92 anos de idade. Quer dizer, um homem que teve uma conversa, teve assim um chamado, né, viveu uma fase dele, vamos dizer assim, no mundo, no século, mas que depois que ele recebe esse chamado, ele vai e funda lá os redentoristas, ele funda a Ordem dos Redentoristas e deixa um legado assim impressionante. Escreveu muitos, muitos livros. É chamado doutor da teologia moral. Ele realmente é uma pessoa que a gente deve procurar ler o que tiver à mão, né, dele, porque vale a pena. Muita reflexão, muita meditação, muito devoto do Sagrado Coração de Jesus e de Maria também. Então, o que ele diz, ó, o confessionário é o único tribunal do mundo onde você se declara culpado e sai absolvido. Essa frase, assim, realmente é muito marcante, né? Veja que a gente tem a coisa do mundo que ela nem sempre segue o que Deus, a justiça divina, né? Mas na justiça divina, a gente vê aqui que ele diz que lá onde a gente está se expondo, né, a Jesus Cristo, através do sacerdote, contando as nossas faltas, né, as nossas injustiças, e a gente acaba saindo sempre absolvido, desde, claro, obviamente, que a gente se declare culpado, se arrependa, né, e peça a força de não mais continuar. Santo Ivo, esse terceiro santo que aparece aí logo abaixo, ele, inclusive, ele é o... Padroeiro dos advogados e dos juízes. Exatamente, ele é considerado o padroeiro, ele é dia, se não me engano, 19 de agosto, 19 de maio, se não me engano, né, doutor? Acho que é esse que é considerado que é o dia dele, que ele é o patrono, assim, né, dos advogados, dos juízes, e ele viveu uma vida, assim, muito interessante também. Ele viveu pouco tempo, viveu, acho que em torno de 50 anos de idade, mas ele defendia causas, assim, de pessoas que não podiam pagar. É uma pessoa que se entregou muito assim, a caridade, né? E ele dizia assim, ó, prestai muita atenção, ó juízes, ao que fazeis, pois não é a justiça dos homens que exercei, mas a justiça do Senhor, e tudo que tiveres julgado vos será cobrado. Então, um santo, né, que advogou bastante, que defendia as causas, que trabalhou muito em prol das pessoas humildes, né? Da pobreza. Pobreza, Não cobrava honorários. não cobrava nada, exatamente. Então, hoje em dia é difícil a gente achar pessoas assim, porque realmente a vida requer também, claro, hoje a gente tem os nossos nossa dinheiro para poder subsistir, né? Mas ele não tinha esse problema com relação a ele, então ele foi, se não me engano, século XIII, século XIV, morreu acho que início do século XIV. Bom, o que São Tomás falava sobre justiça? São Tomás também é um outro santo assim, de grande importância, porque São Tomás foi até professor de Santo Ivo, né? São Tomás, ele foi do século XIII também, e ele ensinou muita coisa nas universidades, mas principalmente ele é considerado como o maior doutor entre os santos, né? Ele quem conseguiu, vamos dizer assim, ser mais esclarece muito bem as coisas que Deus ensinou nos evangelhos. Tem alguns livros dele, que chama-se Catena, né, que ele faz uma apanhada assim, de vários doutores da igreja, vários padres do deserto, vários padres bem antigos, a respeito do significado que é a explicação espiritual dos evangelhos, né? Ele dizia, a justiça é um hábito pelo qual, com vontade constante e perpétua, atribuímos a cada um o que lhe pertence. Então, justiça como sendo um hábito,
seja, um hábito é uma coisa, é um ato bom, né? É o contrário do vício. Então, a justiça é um hábito pelo qual, com vontade constante e perpétua, quer dizer, não é uma coisa que se faz de forma inconstante, não, ao contrário. É um procedimento normal, natural e constante de se dar a cada um aquilo que pertence, aquilo que lhe pertence. Tá? A justiça é um hábito que nos faz agir escolhendo o que é justo. Então, lembrando aqui, na semana passada a gente falou sobre prudência, né? A gente agir bem, agir de acordo com o que é reto. Então, é conhecer os meios adequados para tomar as ações para atingir o nosso bem, né? Bem, supremo bem, no caso da prudência. Na justiça, a gente vai ter prudência, vai ter justiça humana, mas tem a justiça divina. Tá? Não é que uma seja separada da outra, mas uma é inferior ao outro em vários sentidos, né? Enquanto em algumas coisas a justiça humana, vamos dizer assim, se preocupa, a justiça divina é mais, vamos dizer assim, mais profunda, porque ela está preocupada com a vida eterna, não esta vida aqui, mas a vida eterna. Então, tem algumas coisas que são consideradas como faltas na justiça divina, e na justiça humana não é tanto assim. Pode depois falar um pouco diferente sobre isso, aprofundar. São Tomás ele diz o seguinte, ó, ele responde se a justiça é uma virtude, porque na época o que se fazia com São Tomás era que eles perguntavam a ele, se tal ato é assim, assado, então não é uma virtude. Então ele fazia uma reflexão e aí meditava e respondia, dizendo o seguinte, ó, no caso da justiça, ele diz, a virtude humana torna bom o ato humano e o agente que o pratica, o que é próprio da justiça. Então, a justiça é um hábito, né? Um hábito que a pessoa deve fazer constantemente e perene, né? Então, não é uma coisa de inconstância, é uma coisa de temporária. Os atos humanos são bons por sujeitarem à regra da razão, que os ratifica. Né? E aí continua, por onde a justiça, retificando as ações humanas, é claro que as torna boas. Né? E como diz Túlio, por causa da sua justiça, é que certos homens se chamam bons, por onde, como diz, no mesmo lugar, nela é máximo o esplendor da virtude. Ou seja, praticar a justiça é a pessoa se chamar de justo, né? Então, se a gente olha lá na Bíblia, né, na Sagrada Escritura, a gente vai encontrar muitas passagens onde há referência sobre a justiça, sobre o justo, tá? A justiça, enquanto virtude cardeal, estão anexas certas virtudes secundárias, como a misericórdia e a liberalidade. E o que quer dizer isso? Né? Socorrer aos miseráveis é própria da misericórdia ou da piedade. Né? Fazer o bem liberalmente, o que é próprio da liberalidade, né? Atribui-se por uma certa redução à justiça como virtude principal. Então, São Tomás ele fez um aprofundamento muito interessante sobre as virtudes como um todo. Então, em relação à justiça, ele explica aí sobre a questão da misericórdia, né, e da liberdade. Ou seja, a pessoa tem liberdade, né, de agir retamente, tá? E ela deve agir com misericórdia e não querer, vamos dizer assim, a vingança, o que é normal de um juízo. Quando se faz um juízo, nós humanos fazemos um juízo, o que nós, na verdade, estamos querendo é alguma punição ou algum bônus, né? É sempre assim, né? Não é diferente. Todo ser humano tem essa natureza, né? De fazer o julgamento e de querer o resultado. É natural isso. Santo Agostinho falava, né? Julguemos o que é manifesto, mas sobre o que está oculto, deixemos o juízo para Deus.
Não censuremos o que não soubermos com que intenção foi feito, nem repreendamos de tal forma o que é manifesto, que julguemos o próximo sem esperança de salvação. E aqui eu lembro, né, que a gente normalmente, o que a gente normalmente faz quando a gente está julgando alguma situação, né? Uma pessoa, o julgamento temerário. A gente sempre julga, olha para uma imagem, olha para um acontecimento e julga o todo. E o que Santo Agostinho está dizendo aqui? Nós não conhecemos o que está oculto. O que levou aquela pessoa a agir daquela forma? Né? Às vezes é uma situação de, sei lá, uma preocupação que ela acha que vai resolver daquela forma, só que a gente quer já, assim, dizer ou qualificar a pessoa de uma forma assim, ou seja, a gente já faz o juízo completo. E não isso que nós devemos fazer, né? Os santos já diziam isso, o próprio Santo Agostinho está dizendo aqui, a gente não vai, eu não sei o que está escondido, não dá para julgar isso, né? Não podemos censurar o que não sabemos. Qual a intenção? O que está no coração da pessoa? Né? Por que pedir para que ela seja condenada já de antemão? Só lembrar que a gente tem algumas passagens no Evangelho, né, que Jesus fala. Vamos lembrar aqui, por exemplo, lembra daquela situação em que a parábola do joio e do trigo, né? O semeador lança as sementes e quando vão ver alguns dias depois, está lá o joio junto com o trigo. E o que os empregados falam? Quer que nós arranquemos o joio? E Jesus fala, não façamos isso agora. Deixamos para mais tarde. Por que vai acontecer? Naturalmente falando. O joio, ele acaba sendo ele mais alto do que o trigo, né? Então é mais fácil de recolher. E depois que ele recolhe, pode ser jogado no fogo. Ou seja, espiritualmente falando, o que Jesus está dizendo aqui? Que a gente deve esperar que as pessoas tenham um arrependimento, tenham uma conversão, que isso pode acontecer, né? Existem vários exemplos de que a pessoa depois percebe que cometeu um erro e se converte. O que nós devemos pedir? Misericórdia, né? O que Santo Tomás fala. A misericórdia faz parte também da justiça. Não julgar de forma precipitada. Tá? Então, é exatamente isso que Santo Agostinho está falando aqui. Né? Não devemos julgar sem a esperança de salvação. O que Deus quer de nós? Né? A gente quer que nós rezemos por todo mundo, que nós rezemos pelas pessoas que precisam de alguma graça naquele momento. Então, mesmo que a pessoa está cometendo um erro que está, assim, prejudicando, né? O exemplo que a gente tem agora em vários juízes do Supremo aí, querendo, vamos dizer assim, querendo não, já são, né, os tiranos aqui no Brasil, e tem muita gente que está pedindo para ser, vamos dizer assim, morto, né, condenado, morto, mas essa não é a atitude cristã, né, por mais que a gente seja prejudicado por isso, Deus nos pede que a gente reze por eles, que eles se convertam, né? Essa é a atitude correta de um cristão, né? A gente reza para o inimigo, que ele se converta, porque Deus quer que todo mundo se salve, né? Ele não quer que ninguém se perca. Deus é misericordioso, ele é justo, mas também é misericordioso. Bom, como eu falei, na Sagrada Escritura, a gente tem bastante coisa a respeito da justiça, a respeito do que é justo. Então, ele vai achar mais de quase 1000 situações, mais de 1000 referências em relação a essa situação de justiça, de justo. Então, se a gente olhar para o Salmo 10:8, o que diz no Salmo 10:8? Alguém que já está com a Bíblia na mão no ponto aí, já pode até dizer. Salmo 10:8. Eu trouxe alguns deles aqui, mas
só para ilustrar, né? Então, diz o seguinte, ó. 10:8. Ninguém leu, mas então eu vou ler. Vou deixar só falando sozinho aqui. Eu não achei Salmo 10:8, eu sei até o 7, o 10. O 11 que tem 8. Tem essa diferença. Mas eu acho que foi algum erro meu aqui. Então. Não, a minha Bíblia tem. Cite aí, Dom, por favor. Salmo 10. Versículo 8. Oi? Versículo 8. Versículo 8. Isso. Então, o meu está marcando aqui. Fica de emboscada entre os juncos e massacra o inocente às escondidas. É isso, seu Carlos? Deixa eu ver se é o mesmo que eu tenho aqui. Não, com efeito, o Senhor é justo e ama a justiça. Os homens retos verão a sua paz. É isso que está escrito no Salmo 10:8. Aqui no meu tá no 7, esse aí. É, então, porque tem uma diferença, verdade, tem uma diferença entre alguns vai vir entre as em parênteses, o número anterior, porque tem uma diferença aí na hora de transcrever, né? Diga aí o 36:25, Cristina, eu pedi lá o 36:25, Salmo 36, versículo 25. Posso ler? Eu achei aqui. Pois é. Fui jovem, já sou velho, mas jamais vi o justo abandonado, nem seus filhos a mendigar o pão. Sim, o meu também é esse mesmo. 36:25, né? Fui jovem, já sou velho, mas jamais vi o justo abandonado. Então, o que quer dizer que o justo nunca Deus vai abandonar, né? Essa é uma promessa divina, promessa de Deus. Nunca Deus vai sempre ouvir o justo. A oração do justo é sempre bem, ela é atendida, né? Na maioria das vezes, o atendimento é até quase que na hora. O livro dos Provérbios tem muita coisa sobre justo, justiça. Então, no livro dos Provérbios, que tem lá no 11:4 e 11:6. Provérbios. No dia da cólera, a riqueza não terá proveito, mas a justiça salva da morte. 11:4, isso. Interessante. A justiça salva da morte. 11:6, o que diz o 11:6? A justiça dos retos os salva, mas em sua própria cobiça os perfídios se prendem. A cobiça é um ato de injustiça, né? Porque está querendo usurpar alguém, né? Então, mais uma vez, reforçando que a justiça salva. A justiça é uma virtude que leva à nossa salvação. No capítulo 11, versículo 19. Quem pratica a justiça o faz para a vida, mas quem segue o mal corre para a morte. E o que ele está falando de vida é vida eterna, tá? É a vida que realmente nos importa. Então, quem pratica justiça vai ser salvo, vai viver eternamente. Quando a gente fala justiça, a gente tem que entender o seguinte: é o agir conforme a vontade de Deus. Ou seja, a justiça é que nesse sentido de ser justo é dar a Deus aquilo que lhe é de direito. E dar à pessoa também aquilo que lhe é de direito. Então, aqui nas mensagens do Evangelho, né, das Sagradas Escrituras, ela está se referindo sempre à nossa salvação, que essa é a mensagem mais importante. Já no capítulo 15, versículo 9, o que diz lá?
O Senhor abomina o caminho do mal, mas ama o que se prende à justiça. Isso. Exatamente. Então, mais uma vez reforçando, né, que Deus premia aquele que é justo. No capítulo 16, versículo 8. Mais vale o pouco com justiça do que os grandes lucros com iniquidade. Pois é, né? Impressionante, né? Ou seja, a pessoa, mesmo não tendo muito, não tendo consolação, Jó, por exemplo, era um homem justo, bastante justo. E ele foi provado, né, na sua vida, ficou sem nada, mas continuou ainda sendo um homem temente a Deus. Deus acabou retornando tudo que ele tinha perdido antes, até mais, dando até mais. Livro de Sabedoria, logo no primeiro capítulo, primeiro versículo. Amai a justiça, vós que governais a terra, tende para que com o Senhor sentimentos perfeitos, e procurai-o na simplicidade do coração. Pois é, isso não precisa nem explicação, isso é tão direto, né? Não precisa nem ir mais profundo. Amar a justiça, no capítulo 8, versículo 7. E se alguém ama a justiça, seus trabalhos são virtudes. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a força. Então, ele está fazendo uma referência aí a outras duas virtudes que a gente vai falar nas próximas semanas, né? A temperança e a fortaleza. Então, sempre vai ter essa ligação, né, entre as virtudes. Quem ama a justiça, quem pratica a justiça, no final das contas, está fazendo aquilo que Deus nos quer, né? Que Deus quer de nós. Então, é uma vida assim, de santidade, né? Uma vida de procurar dar a Deus o que é de Deus. E a César o que é de César. Exatamente, e a César o que é de César. Então, temos que assim, separar bem as coisas, né? Tem essa parábola lá não é bem parábola, né? Mas é uma passagem que os judeus vão lá. Sobre os impostos, né? Jesus, se ele vai cair naquela armadilha, ele consegue sair muito bem. Diz assim, não, a Deus é aquele Deus, a César é aquele César. De quem que está finge aí na moeda? É César, então dê para ele o que é dele. No livro Eclesiástico 2:1, o que a gente vai ter lá? Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. É óbvio, né, que todo aquele que vai praticar, né, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus nos ensina, nos exorta, vai ter provação, vai ter perseguição. Não tem jeito. Mas a perseguição faz parte também do caminho de santidade, como justiça. O capítulo 3, versículo 17, diz o quê? Tua casa tornar-se-á próspera na justiça. Lembrar-se-ão de ti no dia da aflição. Teus pecados dissolver-se-ão como gelo ao sol forte. Pois é, o justo, ele tem uma grande chance de ser salvo, né? Salvar, de conseguir lá nosso bem supremo, nosso objetivo principal. Então, procurar ser justo em todas as situações, não só momentaneamente, mas em qualquer situação. No capítulo 4, versículo 33. Combate pela justiça a fim de salvar tua vida, até a morte. Combate pela justiça, e Deus combaterá por ti contra teus inimigos. Então, Deus não abandona, como disse lá no outro versículo, ele não abandona o justo, né? Ele ouve a oração do justo. Então, na perseguição, na tentação, em qualquer situação, ele vai vir em socorro, né?
No capítulo 15, versículo 1, Aquele que teme a Deus praticará o bem. Aquele que exerce a justiça possuirá a sabedoria. Sim. então, né? A sabedoria que é um grande dom, né, de Deus. Passando aqui para o Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, ele cita bastante coisa também sobre justiça, sobre justo. Ele, inclusive, ele fala que no capítulo 5 até o 7 é o Sermão da Montanha, né? Vamos ver o que diz aí o 5, 6, capítulo 5, versículo 6. Mateus 5. Capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essas bem-aventuranças, né? Isso, é o Sermão da Bem-aventurança. Então, ele vai falar sobre justiça aí várias vezes. Bem-aventurados serão salvos aqueles que têm fome de fazer justiça, de agir conforme a vontade de Deus. No versículo 10, também ele vai citar algo sobre justiça, que ele diz lá. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, a perseguição das pessoas que seguem a Deus, que praticam a justiça, deve ser motivo de alegria, né? Como Jesus fala, porque o reino dos céus é de quem sofre isso aí. Então, alguns santos, por exemplo, eles se alegravam por serem perseguidos. Eles sabiam que estava tendo assim a graça da salvação. Em vez de ficar murmurando, em vez de ficar reclamando, ao contrário, eles até se alegravam com a situação. Porque Jesus ensinou isso para eles, eles sabiam que isso Jesus não se engana, nem engana ninguém, né? Então, ainda no mesmo capítulo 5, versículo 20, o que ele diz lá? Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso, porque os fariseus, eles enganavam muito, eles faziam alguma coisa de justiça, mas eles também eram hipócritas, porque eles agiam de uma forma, em alguns momentos, pagavam o dízimo de hortelã, de cominho, não sei o quê, mas eles também usurpavam os pobres lá, que eles queriam dominar, né, a situação, ganhar dinheiro com isso. Então, que Jesus alertava para os judeus é que não seguissem, né, o que eles falavam, o que eles faziam, na verdade. Eles falavam, tudo bem, era seguir, mas eles queriam ser mais do que não ter, vamos dizer assim, a misericórdia, né? E por último, no capítulo 23, versículo 23... Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem, contudo, deixar o restante. Exatamente. Então, foi o que eu acabei de falar, né? Que eles praticavam algumas coisas que eram da lei, mas eles usurpavam direitos dos pobres, né? Das viúvas. Então, faziam alguma coisa, falavam que faziam algumas coisas, mas, por outro lado, eles eram injustos, no sentido mais amplo, né? Não tinham misericórdia. E a justiça, ela contempla ser misericordioso também. Por último, aqui, os Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 7. Aqui está, colocando-os no meio, perguntaram, com que poder ou em que nome fizestes isso? Acho que então aqui houve alguma... Prisão de Pedro e de João. O meu está... Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam. Com que poder e em nome de quem vós fizeste isso? Vocês fizeram isso. Acho que aqui houve uma inversão minha aqui, talvez. Não foi exatamente esse o versículo.
Mas, enfim, deu para a gente ter uma ideia de que a quantidade de citações, né, sobre justiça, sobre justo, é muito grande na Sagrada Escritura. Amém. Eu trouxe algumas delas só para a gente poder exemplificar. Por exemplo, aqui no Evangelho de São João, né, no capítulo 16, versículo 8, Jesus diz para os apóstolos, né? Aqui ele está assim, quase que se despedindo, né, dos apóstolos, porque ele está dizendo assim, quando ele vier, ou seja, quando o Espírito Santo Na vier, verdade, né, no caso. convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Porque ele diz ainda, num outro momento, que os apóstolos não vão entender o que ele vai falar, se ele falasse naquele momento. Uhum. Então, viria a Tenho esclarecer. muito a dizer-vos, mas não sou capaz de compreender agora. Exato. Então, Jesus tinha uma pedagogia correta, completa. Ele sabia que os apóstolos não tinham ainda o amadurecimento para entender tudo. Então, mas que quando ele voltasse para o Pai, ele precisaria voltar para que ele pudesse mandar o Espírito Santo então viria para convencê-los da verdade, ensiná-los da verdade, que ele não disse naquele momento. Então ele diz que o Espírito demonstrará ao mundo, em primeiro lugar, o que é o pecado, não acreditaram em mim. E realmente muitos judeus, não acreditaram em Jesus. Tanto é que foram instrumentos da morte de Nosso Senhor lá no Calvário. Em segundo lugar, o que é a justiça? O que quer dizer a justiça? Era a vontade de Deus, né, do Pai, que Jesus sofresse tudo isso e voltasse para ele. Né? Então, vou para o Pai, quer dizer, a santidade é estar unido a Deus pela fé. Não mais me vereis, que é o que ele disse lá para os apóstolos. Informada pela caridade e não a mera observância de alguns ritos exteriores, como tendiam a pensar os israelitas. Então, era uma situação de justiça que Jesus sofresse tudo isso, fosse crucificado e ressuscitasse e voltasse para o Pai. E, por último, o que é o juízo? Convencerá o mundo do castigo de que é digno e de que será realmente condenado ao inferno, como já foi Satanás, quem não deixar, enquanto é tempo, o caminho da infidelidade. Ou seja, a justiça ela tem como consequência uma decisão, né? Um juízo, que será a condenação ou será a salvação. Aquele que crê, né, e for batizado será salvo. Aquele que não crê, como infelizmente muitas pessoas estão nesse caminho, já estão nesse caminho, são condenados ao inferno, assim como foi Satanás. Então, toda a justiça vai ter, sim, claro, um juízo final. Um pouco de reflexão aqui. Quem é que é chamado de espelho de justiça? Se alguém lembra aí que a gente reza uma oração, uma devoção. Nossa Senhora, espelho da justiça? Isso. É Nossa Senhora? Causa de nossa alegria. É uma das invocações, né, de Nossa Senhora, né? Aham. Então, Nossa Senhora é chamada de, entre outras Arca da Aliança. invocações, né? Espelho da justiça. Justiça. Tá? Ou seja, o que é o espelho? O espelho é a gente vê o reflexo, né? Reflexo de quem? Reflexo de Deus. Nossa Senhora é a pessoa mais perfeita criada por Deus. Não podemos chamar Jesus Cristo, porque, na verdade, Jesus Cristo também é Deus, né? Tem a natureza. Mas Nossa Senhora ela é a criatura mais perfeita que Deus criou. E ela espelha exatamente, ela é espelho da santidade. Ela tem todas as virtudes. Então, a justiça, nada mais justo a gente chamá-la de espelho de justiça.
Ainda mais, quem o evangelista São Mateus chama de justo. Então, lá no Evangelho de São Mateus, a gente vai encontrar uma referência a um santo, né, que é chamado de justo. Quem que seria? José. Exatamente, José. José, ele é tão superlativo, né, na sua justiça, que ele é chamado... José, a gente sabe, né? Ele foi escolhido por Deus para ser o guardião dos dois maiores tesouros na Terra, que é Jesus e que é Maria. Então, ele é assim, um santo de grande potência. De todos os santos, ele é o maior de todos, né? E engraçado que a gente quase não ouve falar dele nos evangelhos, né? Quase não fala nada. Mas aí Jesus, falando, né, que sobre, por exemplo, João Batista, que diz que João Batista, nascido de mulher, é o maior de todos, né? Mas ele acrescenta mais ainda que, mesmo ele sendo o maior de todos, aquele que é o menor aqui ainda é maior que João Batista. Então, pensando assim, José foi tão humilde, tão justo, quase que não ouve falar dele. Então, é como se fosse o menor, mas o menor é o que mais serve. E ele foi quem melhor serviu a Deus, né? Foi quem protegeu o menino Jesus, quem protegeu Nossa Senhora. Então, era um homem que tinha uma ligação muito forte com Nossa Senhora, né? Ou seja, com as duas pessoas mais santas, né? Nossa Senhora e Jesus Cristo. Então, ele era chamado de José Justíssimo. Na ladainha, a gente chama de José Justíssimo, José José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obedientíssimo, José Fidelíssimo. Ou seja, ele tem todas as virtudes também. Então, José é um santo de grande potência, de grande poder. Ele, inclusive, é chamado de o padroeiro da igreja, o protetor da igreja, né? Então, ele está, depois de Maria, é o que tem maior glória no céu. O patrono da boa morte também, né? Sua morte, porque ele foi, na sua morte, ele estava lá sendo assistido por Jesus e Maria. Quem é que não queria ter uma morte assim, né? Então, ele é o patrono da boa morte, ou seja, é uma pessoa que a gente deve sempre estar sendo devoto dele. A igreja sempre, ela dedica o dia de quarta-feira, né, para honrar São José, né, que é um homem realmente de grande poder, de grande potência. No mês de março também é um mês dedicado a São José. A gente deve também rezar, orar, né? Pedir a ele todos os dias do mês de março. Então, é uma devoção também que a igreja faz todo mês de março. E, em terceiro lugar aqui, a gente pergunta assim, a quem é atribuída a invocação de uma ladainha chamada receptáculo de justiça e de amor? Maria. A ladainha de Maria Nossa Senhora não tem isso, não. Tem uma ladainha que a gente reza nas sextas-feiras. Sagrado Coração de Jesus. Receptáculo de justiça e de amor. Então, o coração sagrado do Nosso Senhor, ele é chamado de receptáculo de justiça e de amor. Sagrado Coração, que é um dia que é dedicado, a sexta-feira é o dia que é dedicado a ele, né? Assim como o mês de junho também, que é dedicado. Nós até falamos sobre isso no mês de junho, né? Nós fizemos uma reflexão sobre Sagrado Coração, né? Não sei se vocês se lembram. Mas, enfim, é o Sagrado Coração que é o nosso vamos dizer assim, nosso bem, né? Nossa salvação reside, a salvação do mundo reside no Sagrado Coração do Nosso Senhor. O que nós vimos nessa imagem aqui, né? Jesus Cristo morto na cruz. À primeira vista parece ser que a gente vê apenas um crime, né? Ou seja, uma injustiça. Mas
pela fé, pela nossa fé, Jesus aqui está fazendo o maior ato de justiça da face da Terra, né? Na história da humanidade. É o supremo e mais perfeito ato de justiça. Por quê? Com essa entrega que ele fez aí na cruz, ele praticou aqui um ato de justiça para nossa salvação. Porque se ele não tivesse passado por isso, nós estaríamos perdidos. Então, os nossos pecados, nossas ofensas a Deus, só podiam ser reparados. Mas não seria um ato de amor, ao invés de justiça? Também de amor, né? Mas de justiça. Porque Deus, quando Deus quis salvar o homem, ele, no projeto dele, ele disse: eu vou enviar o meu filho e ele vai morrer por toda a humanidade. Então, era um ato de justiça que ele passasse por tudo isso e que ele fosse morto para que nós fôssemos salvos. Então, o que acontece na missa, todos os dias da celebração da missa, é exatamente isso. É o sacrifício do nosso Senhor para a nossa salvação. Então, quando ele faz isso aí, ele está adorando a Deus como Deus merece ser adorado. Ele dá a Deus a devida ação de graças. Ele intercede por nós, como nós precisamos que qualquer um interceda. E ele expia os nossos pecados. Então, se Jesus não tivesse acontecido esse evento aí na cruz, nós não teríamos mais salvação. Então, esse aí é o ato, além de ser um ato de amor, é o ato mais supremo de justiça. Não é um ato de... Muita gente, quando olha para essa imagem, às vezes fica, vamos dizer assim, chocado, enojado, sei lá. Eu já vi situações de que a pessoa, um católico amigo meu, disse que nem queria ver isso porque ele se sentia mal. Só que ele não está enxergando com os olhos de Deus. Deus envia o seu próprio filho. Salvação. Exato. Deus envia o seu próprio filho para isso aí, né? Nós o adoramos, Santíssimo Jesus Cristo, nos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remiste do mundo. Essa é uma jaculatória que nós fazemos na Via Sacra, né? Todas as estações. Nós vos adoramos, Santíssimo Jesus Cristo, vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remiste do mundo. Então, a gente, quando olhar para a cruz de Nosso Senhor, a gente tem que ver ali um ato de justiça, um ato de amor e de justiça. É ele que paga os nossos pecados por nós. Porque para você satisfazer a justiça de Deus, somente um próprio Deus poderia fazer isso. É o que Jesus faz por nós. O Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 7, e versículo de 1 a 5, passagem que diz assim, ó: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. Mesma medida. E sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu olho? Ou como pode dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro o trave do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, o que Jesus está dizendo para nós aqui, o que é? A gente não pode julgar, mas a gente não pode julgar a intenção. A gente não pode qualificar ou condenar alguém, né, por um ato que nós vimos. Eu posso às vezes dizer que a ação ela não está de acordo com uma regra, ou que não está de acordo com a vontade divina. Isso eu até posso dizer. Mas a gente não pode condenar. Porque o que acontece quando a gente tenta fazer um julgamento, quando a gente faz julgamento, é que a primeira coisa que vem para a gente é pedir justiça. Só que a gente tem que pensar o seguinte: a justiça, se a gente pedir a justiça, e se ela vier logo de imediato, lembrar que a gente pode ser o primeiro da fila. Será que a gente está
numa situação de ser julgado já? Será que nós já nos arrependemos de todo o mal que nós fizemos, todas as ofensas que nós cometemos? Então, primeiro pensar um pouco na misericórdia, né? Lembra que o que São Tomás fala lá atrás? Misericórdia. Pedimos misericórdia. Quando eu vejo uma pessoa cometendo um ato errado, o que eu devo pensar de imediato? Não é condená-lo de primeira, como é comum, né? Como é normal da gente fazer, da gente ter essa intenção ou essa Reação, né? uma reação quase que intempestiva. A gente diz assim, merece o inferno, né? Eu já ouvi isso várias vezes. Só que isso pensar que nós podemos ter uma trave no nosso olho, ele não está enxergando direito. Eu lembro aqui, por exemplo, uma situação de um caso assim, bem interessante, que uma pessoa olhava pela janela e via lá a casa do vizinho lá do outro lado da rua. Então, a empregada sai de férias e aí a janela começa a sujar o vidro começa a ficar sujo. E aí a pessoa do lado de dentro está dizendo, poxa, aquele vizinho lá não limpa a casa dele, olha só como está sujo. Você começa a falar, né, a fazer esses julgamentos. Né, falar, no dia que a empregada chega de férias e que ela limpa, ele enxerga, opa, o vizinho parece que agora está nojento. Então, na verdade, ele acaba assim, fazendo um julgamento errado, né? Então, primeira coisa, a gente tem que... Será que eu não faço isso? Né? Lembra aqui uma passagem deixa eu ver aqui o nome do santo. São Felipe Neri. São Felipe Neri, quando via na rua uma polícia prendendo um ladrão, ele dizia assim, Senhor, podia ser eu naquela situação, né? Eu peço misericórdia para aquela pessoa, para aquela alma. Porque se tu não me desse graça, eu estaria naquele lugar, eu estaria naquela situação. Então, veja como o santo pensa diferente da gente, né? Como Deus quer que nós também façamos. Sempre, vamos dizer assim, não ter o julgamento temerário, né? Um julgamento sem conhecer as situações, sem conhecer a intenção do coração. Ninguém conhece a intenção do coração, não ser Deus. Então, a gente não deve, vamos dizer assim, fazer esse julgamento precipitado, não deve condenar de imediato, porque senão a gente vai ser também julgado dessa mesma forma, como Jesus ensina aqui aos discípulos, né? Então, lembrar que a gente pode ser o primeiro da fila, né? Então, vamos pedir primeiro misericórdia. Se Deus ainda não nos levou, é porque Ele está dando tempo para a gente poder se arrepender, da gente poder trabalhar, né? Essas situações e poder, assim, cometer os atos de justiça, né? Nosso arrependimento, nossa conversão. Para concluir aqui, vícios contra a justiça, na verdade, a justiça, sendo... Ô, Carlos, Oi? eu queria você, dos dois últimos slides aí, e do que você falou, explicou, eu tenho assim um entendimento, não, uma dúvida, melhor dizendo, sobre a questão do arbítrio, né? Uhum. O livre-arbítrio. O que eu quero dizer? Que todo homem tem a opção de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal. Uhum. Aí essa escolha que vai implicar na punição mais à frente, né? Uhum. Aí eu digo assim, que eu acho que isso, eu vejo na minha ignorância aqui, que isso é muito forte nos dogmas de Deus, da igreja, porque ele se deixou... ele sabia que ia sofrer isso tudo, né? Tá lá no Calvário, ele sabia, ele suou sangue, né? Tem uma das passagens lá no Rosário que fala no mistério doloroso, exatamente. Então, que ele, lá no Horto das Oliveiras, né? Lagoinha Moçal, no Horto das Oliveiras. Aí veja. E ele sabia mesmo, ainda assim deixou esse arbítrio para o homem. E o homem foi lá e, apesar de todo o bem que ele fez por onde passou, os exemplos que deixou, aí o pessoal foi lá e o crucificou, né?
judeus lá, e o Pilatos que lavou as mãos, né? Ele lavou as minhas mãos. Ele tinha o poder também de chegar, não tem crime cometido, então o homem tem que ser libertado. Qual foi o que ele fez? Ele chegou a falar isso, né? Alguma coisa assim, não sei. Sim. Não vejo nele motivo de condenação. E assim, mas assim foi condenado. O povo chegou lá e mesmo uma pessoa fazendo o bem. Aí assim, aí onde é que encaixa aí no que você falou, o arbítrio? Como é que eu vou interpretar? O livre-arbítrio, isso aí é uma coisa que Deus deixou em nós, a liberdade de agir. Deus, quando nos criou, ele criou a sua imagem e semelhança. Então, o que quer dizer isso? Nós temos liberdade de agir, de escolher uma coisa ou outra. Mas, ao mesmo tempo que ele nos deixa essa liberdade, ele também nos ensina o que é o bem e o que é o mal. Nós podemos ter essa noção, ter esse conhecimento tranquilamente. Se mesmo a gente sabendo o que é o bem e o que é o mal, a gente escolher o mal, a gente sabe que o mal vai nos levar a uma consequência que não é viver com ele depois que nós morrermos. E escolher o bem é viver com ele, né? na pátria celeste. Então, a gente tem o livre-arbítrio de escolher, mas precisamos também saber, conhecer qual a consequência de cada escolha. Tá? É importante que a pessoa tenha esse conhecimento. Quando a pessoa não sabe o que é, por exemplo, uma ignorância invencível, vamos supor aqui, um cara está lá no interiorzão lá do deserto, e ninguém disse a ele que existe isso e aquilo, existe o bem e o mal, né? Ainda que os homens nasçam com uma, vamos dizer assim, com uma certa moral, né? Mas é preciso ter também senão Jesus dizia, levar o evangelho para todo mundo, todas as terras. Ele disse isso para os apóstolos. Né? Isso porque... Ide a todo mundo pregai. Pregar o evangelho para que se convertam, conheçam e se convertam. Porque no passado, né, Deus foi fazendo uma pedagogia. Ele, no Antigo Testamento tinha aquele negócio de olho por olho, dente por dente. Né? Para quê? Porque era uma brutalidade muito grande. Então, para evitar que continuasse aquele negócio, eles falam, se você fizer um mal contra um, é normal, é de direito que você faça o mal contra o outro. Mas quando Jesus vem e que começa a explicar o que é exatamente o que Deus quer, ele diz, no passado era assim. Lembra quando ele explica isso lá no Sermão da Montanha? No passado era olho por olho, mas eu estou dizendo para vocês que os inimigos devem ser amados, devem rezar por eles e não querer o mal deles. Então, quando Jesus vem, ele vem para dar este entendimento, que é o entendimento correto. Né? Então, há uma pedagogia de Deus nesse sentido. Então, se você pega para uma pessoa que tem conhecimento do que é bom e o que é ruim e comete o mal a si mesmo conhecendo, esse não tem jeito de salvar, não tem como se salvar, porque a regra é clara, como diz o juiz lá. Né? O juízo está bem claro para as pessoas, desde que elas conheçam o que é a consequência de cada ato. O problema é que, como eu falei, às vezes, né, existem situações que o cara não conhece não conhece o que é um e o que é o outro. Né? É possível acontecer? Isso pode acontecer. Então, é por isso que Jesus pediu para que os evangelistas fossem ao mundo pregar o evangelho. Então, quando vieram aqui para os indígenas aqui no Brasil, né, José de Anchieta, Manuel Nóbrega, eles pregaram o evangelho e eles entenderam muito bem. Tá? Eles tinham atos absurdos lá, que José de Anchieta conta, né, que eles faziam sopa de dedinho de criança. Olha que absurdo, né? Era uma prática deles. E José de Anchieta mostra ali que isso é um erro, isso é o que isso ofende a Deus e tal. E aí tem até um caso de uma índia que está morrendo e ele vai visitá-la e ela pergunta, o que a senhora quer como desejo? Olha, eu queria tomar uma sopa de dedinho de criança, mas eu sei que isso é errado, então... é engraçado. Eu sei que isso é errado, porque Deus não quer isso. Então, acho que interessante. Então, assim, a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente também tem que saber que existe consequência de um ato e do outro ato. Deus, quando falou assim, eu digo para você o que é o bem e o que é o mal. Escolha o bem para você ter a vida. Entendeu?
Então, essa questão lá que você falou sobre o Calvário, né? Veja o que Jesus falou lá para os judeus quando ele estava morrendo. A primeira coisa que ele fala na cruz, você lembra o que foi? Deus perdoe porque eles não sabem o que fazem. Isso, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele morrendo na cruz, ele pensou primeiro naquelas pessoas que estavam cometendo aquele ato, aquele deicídio. Mas, como eu disse, eles não sabem o que fazem. Você acha que se eles soubessem que estavam matando um Deus, eles matariam? Certamente não. Mas é um mistério tão grande isso daí, César, que o arcebispo Fulton Sheen, ele escreve um livro sobre o Calvário, falando sobre as palavras de Jesus na cruz. Ele disse, ignorância, santa ignorância daqueles judeus. Porque se eles não tivessem feito isso, nós não teríamos salvação. É uma coisa assim, é um mistério muito grande esse mistério da cruz de Jesus. Mas o que nós sabemos pela fé é que era preciso que ele passasse por tudo isso. Tá? Então, quando ele beija, por exemplo, lá na última ceia, ele beija Judas, ele já sabia que Judas ia fazer aquilo. Ele não repreendeu Judas. Ele deixou que Judas fosse até o fim para ver se ele se arrependeria. E, infelizmente, ele não se arrependeu. E diz a Sagrada Tradição que ele se enforcou. Ele se enforcou. Está até no filme de Mel Gibson. Ele morreu antes de Jesus. Isso, quando ele vê a situação de Jesus ser condenado... Ele fica louco. Ele fica louco, ele devolve o dinheiro lá, os 30 moedas e tal, e aí pega uma corda e vai se enforcar. Ele não fez... Olha que interessante. Enquanto ele desesperou, né? E sofreu aquele suicídio. Pedro, ao contrário. Pedro, ele se arrependeu da negação dele e Jesus perdoou. Né? Pedro fez um ato de contrição perfeito. Né? Ele se arrependeu amargamente da negação que ele fez e foi perdoado. Então, Deus, ele é misericordioso, ele quer que até o último instante a pessoa perceba que ela está cometendo uma injustiça e que ela precisa ser reparada, a justiça precisa ser reparada. Entendeu? Sim. Aí, só para a gente concluir aqui, vícios contrários à justiça, vamos ver aqui, injustiça, que é o quê? Desigualdade pela qual se dá a outro mais ou menos do que ele compete. Tá? É óbvio, né? Justiça e injustiça. Juízo temerário, que é o que a gente faz muito, né? Uma coisa que, de vez em quando, se a gente não tiver cuidado, a gente está sempre julgando uma pessoa, né? Uma situação. Julgamos o que é duvidoso ou oculto, levados por leves conjecturas. A mentira, que é a negação da verdade, que é um pecado grave se for matéria grave. Então, a gente falar uma mentira, né, é uma negação da justiça de Deus. A injúria é um ato injusto, o insulto também, né, a detração, que é denegrir a reputação de alguém. Tudo isso são vícios contra a justiça. Na verdade, assim, todos os pecados, na verdade, eles são atos de injustiça. Por quê, né? Porque ele está deixando de cumprir aquilo que Deus quer, aquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus ele nos exorta a como agir. Então, no final das contas, a gente sempre está tendo ou negligência ou por fraqueza, está cometendo um ato injusto. Então, a gente deve se lembrar isso sempre, fazendo um ato de exame de consciência, né, para periodicamente estar lá no tribunal, né, de Deus e pedindo ao Padre o perdão das nossas faltas, né? E então era isso. Então, para completar, vamos concluir aí com Ave Maria, né? Para
agradecer a Nossa Senhora que, por esses momentos que a gente, de atos de virtude da religião, que é o que nós acabamos de fazer aqui, né? Atos da religião. Tem alguma coisa mais para a gente poder comentar ou podemos encerrar por aqui? São 9h24. Então, vamos rezar a Ave Maria para a gente concluir nossa reflexão, né? Ave Maria, cheia de graça, De graça, eu sou convosco. bendita sois vós, E bendito é o bendito é o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por rogai por nós, nós, Agora e na hora da nossa morte. agora e na nossa morte. Amém. nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que Para que sejamos sejamos dignos sempre dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, pessoal. Então, era isso. A gente conclui, então, nossa reflexão por hoje. E nas próximas semanas a gente deve fazer aí a reflexão sobre a temperança e sobre a fortaleza. Para a gente completar aí as 7 virtudes, né? Sim. Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Boa noite a todos. Deus abençoe. Doutora, um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos, doutora Gisara. E até Boa a noite, Boa noite, César. Carlos Gilberto. Boa noite, seu Carlos. Boa Boa noite, noite. Cecília. noite. Boa noite. Boa noite. Prima Felisberto. A Boa todos. noite a todos. Boa noite. Fiquem com Deus aí. Até logo. Amém. Amém. Boa noite a Amém. todos. Boa Amém. noite. Deus abençoe. Mami tá aí? Boa noite, Mami. Ela ouviu, César, não está aqui, não. Ah, tá bom. Boa noite. Um abraço, tchau. Tchau.